O caso chegou ao Conselho Nacional de Justiça depois que o desembargador foi colocado em disponibilidade pelo Tribunal de Justiça do Ceará por supostas condutas em desacordo com o cargo ocupado. E você vai ver no Jornal da Justiça o segundo dia do Fórum Mundial da Água. Quem paga acima do que o juro do Banco Central divulga tem a condição de fazer uma ação de revisão da dívida e baixar para o limite que o Banco Central estipula. A gente precisa de melhorar muito ainda essa relação com a população para que ela realmente se envolva e isso vai significar uma vida útil para o aterro sanitário muito maior. Olá, boa tarde. Boa tarde. O plenário do Conselho Nacional de Justiça se reuniu para mais uma sessão de julgamentos nesta terça-feira. Entre os processos, um procedimento de controle administrativo encaminhado por um desembargador do Tribunal de Justiça do Ceará. O caso chegou ao Conselho Nacional de Justiça depois que o desembargador foi colocado em disponibilidade pelo Tribunal de Justiça do Ceará por supostas condutas em desacordo com o cargo ocupado. Após a aplicação da pena, o TJ realizou um processo de promoção para que a vaga fosse ocupada. É contra este ponto e a pena de disponibilidade que o desembargador encaminhou o processo ao CNJ. No mês passado, o pedido de liminar foi deferido parcialmente pelo relator, o conselheiro Arnaldo Rossepian. Ele manteve a pena, mas entendeu que, mesmo em disponibilidade, o magistrado continua ocupando o cargo e que, por conta dos 72 anos de idade do desembargador, se ele não puder voltar ao trabalho após 2 anos da pena, uma aposentadoria compulsória pode ser caracterizada. Hoje a decisão foi submetida ao plenário e ratificada por unanimidade. O plenário do CNJ também iniciou o julgamento de um processo sobre resolução do Tribunal de Justiça do Piauí que altera o mandato dos eleitos para cargos diretivos por mais 7 meses e diz que as posses deveriam mudar para 2 de janeiro de 2009. Hoje elas são previstas para o dia 31 de maio. Pela Lomã, o mandato só pode durar 2 anos, o que não aconteceria com a entrada em vigor da resolução. No mês passado, o relator do processo, o conselheiro Márcio Schiffler, concedeu liminar suspendendo a parte da resolução que alterou o tempo de mandato. Hoje, o plenário iniciou o julgamento do mérito do pedido. O repórter Gabriel Ciafrei acompanhou a sessão no Conselho Nacional de Justiça. Vamos falar agora com ele por telefone sobre os demais julgamentos na manhã de hoje. Oi, Gabriel, boa tarde. Oi, Rafaela, boa tarde a você, boa tarde a todos que assistem ao Jornal da Justiça. Ainda falando sobre esse assunto do Tribunal de Justiça do Piauí, Rafaela, o processo, então, começou a ser julgado, né? E o relator, o conselheiro Márcio Schiffler, votou pela suspensão do artigo que permite o aumento do mandato dos atuais ocupantes de cargos diretivos. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, também votou contra a extensão de mandato, mas divergiu quanto a quem pode se candidatar. Para ele, todos os integrantes do Tribunal de Justiça do Piauí deveriam ser elegíveis. Bom, após o voto do relator e também do ministro João Otávio de Noronha, de forma divergente, parcialmente, a ministra Carmen Lúcia pediu vista do processo. Isso porque, segundo ela, alguns tribunais também enfrentam a mesma situação e há casos semelhantes que aguardam julgamento no Supremo Tribunal Federal. A sessão do Conselho Nacional de Justiça desta terça-feira foi encerrada por volta de 12h30. Rafaela, eu volto com você ao estúdio. Ok, Gabriel, obrigada pelas informações. Cadu. E hoje pela manhã, Rafaela, no segundo dia do Fórum Mundial da Água, que está sendo realizado aqui em Brasília, foram discutidos a Lei de Crimes contra o Meio Ambiente e o uso sustentável da água na produção de alimentos. O painel Água para a Agricultura contou com a participação do ministro da pasta, Blairo Maggi. O mesmo ministério, em outros países, também foi representado na discussão. Todos compartilharam as experiências do uso sustentável da água na produção de alimentos. Uma forma de aprender a ter comida em abundância sem esgotar os recursos hídricos. O presidente da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, lembrou que a economia sustentável é a solução para parte do problema. Não há como nós não colocarmos no nosso radar a emergência da bioeconomia, uma economia de base biológica, de baixo impacto, que terá também um impacto tremendo na forma como nós cuidamos dos nossos recursos mais sensíveis, em especial a água. Ao pensarmos na economia circular, que prevê o reuso, que prevê o uso cuidadoso, a reciclagem, é uma maneira também de nós olharmos para os recursos sensíveis com um novo olhar. O Judiciário também está presente no Fórum Mundial da Água.
A conferência de juízes e membros do Ministério Público é permanente e recebe todos os dias autoridades diferentes para analisar questões jurídicas em torno da água. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, que foi um dos elaboradores da Lei de Crimes contra o Meio Ambiente, falou sobre o racionamento de água no Distrito Federal como uma forma de alertar os estados para a crise hídrica. Administrativas tomadas no Distrito Federal podem ter efeitos negativos que interessam ao mundo como um todo, porque uma cidade se torna patrimônio mundial, não é apenas para colher benefícios. As responsabilidades são igualmente perante toda a humanidade. O juiz Sérgio Moro determinou o cumprimento da pena de um dos sócios e ex-vice-presidente da empresa Engevix, Gerson Almada. Segundo o juiz, Gerson deve se apresentar na carceragem da Polícia Federal do Paraná ainda hoje. Em seguida, ele será transferido para o Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Gerson Almada foi condenado em 2015, em primeira instância, a 19 anos de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Já no ano de 2017, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, elevou a pena para 34 anos e 20 dias de reclusão e aplicou multa. O Superior Tribunal de Justiça não considera habeas corpus uma forma legítima para a defesa de visitas íntimas em presídio. Em decisão monocrática, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca negou o habeas corpus solicitado em razão de portaria do Ministério da Justiça, que restringia o direito de visitas íntimas em presídios federais. O ministro destacou que esta medida jurídica visa combater constrangimento ilegal específico de ato ou decisão que afete o direito líquido e certo das pessoas, com reflexo direto na liberdade de locomoção. A defesa entrou com um agravo regimental contra a decisão do ministro e sustentou que privar o preso de contato físico e íntimo por longo período fere os direitos individuais, além de prejudicar a manutenção dos laços afetivos e a reinserção social. Alegou ainda que o réu possui boa conduta e que o direito não pode ser restringido por presunção de que essas visitas poderiam ser utilizadas para repasse de mensagens de líderes de organizações criminosas. Ao analisar o processo, os ministros da 5ª turma confirmaram a decisão do ministro Reinaldo Soares da Fonseca e destacaram que o habeas corpus não tem a função de proteger o direito à intimidade. A decisão foi unânime. O Tribunal Superior do Trabalho decidiu que uma professora do município de Americana, em São Paulo, não tem direito de receber horas extras por atividade fora de sala de aula. Para o Tribunal Superior do Trabalho, o direito às horas extras só é devido quando a pessoa extrapola a jornada de trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, havia determinado o pagamento das horas extras à professora, por considerar que a jornada havia sido extrapolada, já que mais de 2/3 do horário de trabalho dela foram dedicados a atividades de interação com alunos. De acordo com o artigo 2º, parágrafo 4º da Lei 11.738 de 2008, que instituiu o piso salarial dos professores públicos da educação básica, a jornada de trabalho desses profissionais deve observar o limite máximo de 2/3 da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos. Segundo a professora, ela era obrigada a fazer horas extras para completar o terço reservado para atividades extraclasse e por isso queria o pagamento desse tempo como extra. Depois de o regional determinar o pagamento da hora extra, o município recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho, afirmando que a lei se limitou a regular a distribuição da jornada entre atividades com alunos e fora da sala de aula. A relatora na 8ª turma, a ministra Dora Maria da Costa, explicou que o tribunal adotou o entendimento de que a remuneração dos professores é fixada pelo número de aulas semanais, uma vez que não há na lei uma distinção entre trabalhos internos e extraclasse. A relatora ainda observou que, de acordo com o regional, o contrato da professora era de 28 horas, sendo que 20 eram utilizadas para a interação com alunos. Por isso, os ministros absolveram o município do pagamento de horas extras à professora. A decisão foi unânime. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, como sair do vermelho quando o assunto é cartão de crédito.
Quem paga acima do que o juro do Banco Central divulga tem a condição de fazer uma ação de revisão da dívida e baixar para o limite que o Banco Central estipula. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, julgou incabível um pedido de habeas corpus coletivo para suspender a prisão de todos os condenados em segunda instância, no país. E quem tem os detalhes ao vivo dessa decisão é a repórter Evne Araújo. Olá, Evne, boa tarde. Oi, Rafa, boa tarde. Na decisão, o ministro Gilmar Mendes afirmou que o pedido é genérico e não poderia ser colocado em prática, já que cada caso é um caso e todos teriam que ser analisados individualmente. O habeas corpus coletivos é realmente bem amplo, beneficiaria todos os cidadãos que se encontram presos e os que estão na iminência de ser. Os autores da ação são advogados cearenses e alegaram constrangimento ilegal diante de o Supremo Tribunal Federal ainda não ter emitido uma decisão em relação à prisão de condenados em segunda instância. Voltamos ao estúdio. Obrigado pelas informações, Evne. Agora é com você, Cadu. Olha só, seja pago ou público, parou o carro em estacionamento e foi roubado ou furtado, você pode acionar a justiça sim e pedir indenização. É o que diz a lei. Diego estuda nesta universidade pública. Ele deixou o carro no estacionamento e quando voltou teve uma surpresa desagradável. Um pedaço do para-choque havia sido cortado e bandidos levaram várias peças. O prejuízo orçado pela concessionária do carro foi em torno de R$8 mil. Né? Em função do seguro, vai ficar um pouco menos para mim, mas ainda assim bastante pesado, né? Para assim, uma ação desse tipo. Né? Na correria do dia a dia, quando você estaciona o carro, para pensar de quem é a responsabilidade caso algo de errado aconteça com o veículo. Muita gente não sabe, mas até em estacionamentos públicos, os donos podem receber indenização em caso de furto ou roubo. Para isso, é preciso separar os estacionamentos particulares dos públicos. No caso dos estabelecimentos particulares, eles são responsáveis por qualquer situação que envolva os veículos, até por objetos deixados dentro dos carros. Ou seja, aquela placa informando que eles não se responsabilizam é ilegal. O motorista pode acionar a justiça. Já no caso dos estacionamentos públicos, a responsabilidade é da administração pública municipal, estadual ou federal. O motorista pode entrar com uma ação na justiça contra o Estado, pedindo indenização. O direito diz que todos aqueles que oferecem uma área, todos aqueles que se beneficiam comercialmente de uma área de estacionamento respondem por aquilo. No caso do Estado é da mesma forma, tá? Todo cidadão que deixa seu carro em via pública, todo problema que acontece numa estrada, numa rua, tá? Em decorrência de má conservação, falta de segurança, também pode acionar o Estado para que responda por tudo que sofreu. Agora, o importante para entrar com uma ação é documentar o dano, seja por fotos ou vídeo, e depois procurar os juizados especiais ou a Defensoria Pública. O cartão de crédito virou a tábua de salvação de muita gente. Mas é preciso ter cuidado. Os juros são altos e não pagar a fatura total pode se transformar em uma bola de neve sem tamanho. No quadro #EuConsumidor, a gente vai tirar as dúvidas da Daila Diogo. Ela mandou um vídeo pra gente. Eu falo de Brasília e eu sou consultora. Eu recentemente precisei renegociar a dívida do meu cartão de crédito. No entanto, os juros vieram muito altos. Esses juros, eles podem ser considerados abusivos? Daila, o cartão de crédito é uma opção importante na hora das compras, mas é preciso cuidado para não estourar o seu orçamento. O Brasil tem hoje uma das maiores taxas de juros do mundo. No ano passado, o Banco Central fixou esse índice em mais de 300% ao ano. E é preciso que na negociação você veja então se o banco respeitou esse limite. Tem que se respeitar o juro médio praticado no mercado para cada produto. Então esse juro é divulgado pelo Banco Central. Então o Banco Central divulga, esse mês o juro de cartão de crédito ao ano é 470%, é 560%. Então praticamente em 3 meses, em 4 meses, você dobra o que você está devendo. E se por acaso você ver que a cobrança está acima do permitido, é só pedir para rever o contrato de renegociação. Quem paga acima do que o juro do Banco Central divulga tem a condição de fazer uma ação de revisão da dívida e baixar para o limite que o Banco Central
estipula. Mas, Daíla, sabe de uma coisa? O melhor mesmo é você e qualquer outro consumidor que esteja passando por essa situação se programar para tentar quitar essa dívida. E depois, que tal repensar meios para não ficar no vermelho de novo, hein? O consumidor que for identificar que vai ficar nessa situação, o melhor procedimento é ele procurar logo uma linha de crédito mais barata e fazer a cobertura total, pagar integral a sua fatura. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, saiba o que diz a lei sobre a coleta seletiva. A gente precisa de melhorar muito ainda essa relação com a população para que ela realmente se envolva e isso vai significar uma vida útil para o aterro sanitário muito maior. E nesta terça-feira, o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, revogou a exigência de curso para a renovação da carteira de habilitação e outras mudanças que alteravam a formação de motoristas no Brasil. A resolução, que entraria em vigor no próximo dia 5 de junho, também previa que o motorista deveria fazer 2 balizas para conseguir o documento e estabelecia que a carteira para moto passaria a exigir exames nas ruas. De Justiça do Rio Grande do Norte e a Universidade Federal do Estado se uniram para desenvolver programas de informática. A ideia é garantir mais transparência e agilidade aos sistemas de contabilidade e de envio de documentos do TJ. Proporcionar mais transparência nos gastos, reduzir custos, principalmente na tramitação dos processos, além de implementar novas estratégias de planejamento e execução orçamentária. Essa é a proposta da ferramenta Contas. O sistema de contabilidade pública do TJRN, que está sendo desenvolvido pelos residentes da pós-graduação em Tecnologia da Informação, abrange toda a atividade contábil do tribunal, da elaboração do orçamento ao pagamento. Já o e-Carta Juiz permite enviar documentos, além de receber de forma eletrônica os avisos de recebimento dos correios sem a necessidade de impressão por parte do tribunal. Ele vai funcionar dentro do PJE. Vai ter num fluxo do PJE, vai ter a parte de enviar intimações pelos correios. Então, hoje, a partir que o TJ estiver em desenvolvimento, não vai ser mais preciso imprimir esse documento e que alguém dos correios venha buscar para enviar até a parte intimada. As 2 ferramentas estão entre os 10 projetos inovadores apresentados no 2º workshop da Residência Judicial em TI, ocorrido em Natal no mês de março. Durante o curso, os 40 alunos da primeira turma colocam em prática as técnicas assimiladas em sala de aula para resolver problemas e situações gerais que ocorrem no ambiente jurídico. A gente acompanha semanalmente esses projetos, avaliando como é que está o andamento, né, quebrando alguns impedimentos, como, por exemplo, estudos tecnológicos, ou o que a gente tem que utilizar como ferramenta. O desenvolvimento de todos os projetos está sendo orientado por uma equipe multidisciplinar, composta por professores da UFRN e servidores da Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. A residência tem duração de 1 ano e meio. Ao término, os alunos aprovados na pós-graduação recebem o título de especialista. E os sistemas em desenvolvimento no curso já estão na agenda de implantação do tribunal. Nós estamos com 40 residentes da Universidade do Rio Grande do Norte, dentro do tribunal, na nossa fábrica de software, ajudando na nossa informática. E um dos maiores lixões a céu aberto do planeta foi desativado há 2 meses no Distrito Federal. Os resíduos da população passaram a ser destinados a um aterro sanitário e galpões de triagem de material reciclável. A mudança acontece 20 anos depois da instituição da Política Nacional de Resíduos Sólidos e oferece mais proteção ao meio ambiente e às centenas de catadores que trabalhavam no local. Este é o lixão da Estrutural, considerado o 2º maior aterro a céu aberto do mundo. E olha que estamos a pouco menos de 20 quilômetros do Palácio do Planalto. Foram 57 anos até que tudo isso fosse desativado. Agora esse lixo acumulado está sendo aterrado, uma forma de reduzir o chorume, os animais que circulam pela região em busca de alimentos e até a emissão de gases poluentes causados pela decomposição do material. Hoje, o aterro recebe apenas resíduos da construção civil.
A preocupação neste momento é com o meio ambiente. Mais de 300 catadores que trabalhavam por aqui diariamente foram transferidos para galpões de cooperativas. A eles foram garantidas melhores condições de trabalho e com menos riscos. Todos recebem o material da coleta de rua e fazem a separação para a reciclagem. Mas essa mudança ainda segue a passos bem lentos. A gente veio conversar com a Ana Cláudia, que é presidente de uma das associações dos catadores aqui do Distrito Federal, para explicar para a gente o que mudou depois do fechamento do lixão da estrutural. Mudou para pior, para melhor? Como é que está sendo? Saímos do lixão dia 20 de janeiro e a condição de trabalho hoje, a nossa situação hoje é precária. A nossa renda foi a R$11 a diária, tá? A gente vai fazer um novo rateio ainda para saber quanto que deu. A gente está com mais de 300 catadores aqui nesse galpão e o que hoje está faltando para nós é material reciclável. Hoje, depois do fechamento do lixão, os materiais não chegam até aqui? Como é que está sendo? Na verdade, o material chega, mas não é o suficiente para 300 pessoas. Então, quando esse material que chega hoje no galpão é dividido, então a soma dele fica pouco para tanta pessoa. Das 31 regiões administrativas do Distrito Federal, 25 já possuem a coleta seletiva. A previsão é que todo o DF seja atendido até o fim do ano. Com isso, 100% das cidades atendidas, papel, plástico, isopor, papelão e metal vão chegar aos catadores com melhor aproveitamento. Além disso, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei 9.605 de 1998, passa a ser cumprida. Para contribuir com a coleta seletiva é muito simples. Basta ter em casa 2 lixeirinhas como esta. Em uma, colocar tudo que é reciclado, que a gente chama de lixo seco. Na outra, aquilo que não serve mais, como o resto de comida, por exemplo. Esse processo facilita bastante a vida de quem vive da reciclagem. A gente ainda tem um hábito de jogar o lixo misturado e a gente pede sempre que você pegue simplesmente uma coisa que você não quer mais, que você já decidiu que vai descartar, colocar o que é reciclável separado do que é orgânico, papel higiênico, fralda de bebê, fralda de idoso. E então a gente precisa de melhorar muito ainda essa relação com a população para que ela realmente se envolva e isso vai significar uma vida útil para o aterro sanitário muito maior, porque cada tonelada que a gente deixa de aterrar, a gente vai ter uma vida muito maior para o aterro sanitário. O Jornal da Justiça quer mostrar vídeos de todos os cantos do Brasil. Grave uma história legal no seu celular e mande para a gente. O nosso WhatsApp é, anote aí, 61 99 260 6116 e o e-mail jornaldajustiça@stf.jus.br. Hoje nós ficamos por aqui. Obrigada pela audiência, boa tarde e até amanhã. Até amanhã.